Marcus Bennett acordou com o sol frio de março, atravessando as frestas da cortina da janela, e pela primeira vez em anos sentiu o peso de cada escolha que havia feito. O primeiro pensamento foi o peso opressor no peito. Não feche este vídeo agora, porque o que Marcus vai descobrir hoje vai mudar tudo o que ele acreditava sobre segundas chances. E o final vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. O reflexo no espelho mostrava um homem que mal reconhecia. 42 anos, os ombros curvados como se carregassem uma âncora invisível. Olhos cansados e uma expressão que carregava não apenas o cansaço de um dia, mas de 2 décadas de vida em piloto automático. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo as rugas que contavam histórias de noites mal dormidas, decisões adiadas e sonhos enterrados em um túmulo de conveniência. Cada linha parecia gritar silenciosamente: "Você desistiu cedo demais." Marcus engoliu em seco, respirou fundo. Ele era analista de dados em uma empresa de logística. O trabalho era previsível, o salário era justo, mas a alma estava faminta. Ele se arrastava pela cozinha, sentindo um pino frio e recorrente no joelho direito. Um lembrete físico e diário do momento exato em que a vida parou. A quadra universitária, o som do estalo, o grito da multidão se transformando em silêncio. Durante 20 anos, Marcus havia enterrado o sonho de ser profissional, contentando-se em ser apenas o marido ocupado e o pai ausente. Jennifer, sua esposa, trabalhava em turnos duplos como enfermeira para cobrir as contas que a monotonia do salário dele não alcançava. Ele via Daniel, seu filho de 15 anos, e Sophie, a filha de 12, apenas em flashes. A rotina tinha se transformado em uma cela invisível e Marcus, um prisioneiro de si mesmo. Naquela manhã de março, enquanto se dirigia para a garagem para enfrentar mais um dia de planilhas, algo chamou sua atenção. Daniel estava no portão, segurando uma bola de basquete com as mãos trêmulas. O brilho nos olhos do filho era uma faísca que Marcus pensava ter perdido para sempre. "Pai, pode me ensinar a jogar?" A pergunta era simples, mas carregava o peso de uma esperança silenciosa. Marcus quase inventou a desculpa de sempre. Mas ele olhou para Daniel, viu os olhos brilhando, viu o filho testando se o pai ainda existia e sentiu algo despertar no peito, uma faísca que ele pensava ter perdido para sempre. "Claro, filho, vamos agora." Na quadra fria do bairro, Marcus segurou a bola. O cheiro da borracha velha trouxe de volta memórias do suor, da paixão, do que ele havia perdido. Cada arremesso que tentava era um lembrete de que o corpo ainda lembrava, mesmo que a mente tivesse desistido. Quando a cesta perfeita aconteceu, o silêncio foi quebrado pelo grito de Daniel. Marcus percebeu, ele ainda existia. Enquanto guardavam as coisas, um garoto alto e rápido se aproximou. Chamava-se Jamal. Seus olhos carregavam determinação e sua postura denunciava uma necessidade urgente de vencer. "Senhor, vi você jogando. O time da minha liga precisa de um técnico. Podemos treinar com você?" Marcus olhou para Daniel, para a admiração no rosto do filho. "Sábado de manhã, às 8, estarei lá." A vida de Marcus Bennett acabara de dar a partida. O primeiro treino foi um caos. Marcus não estava preparado para a montanha de egos, a falta de disciplina e o desinteresse. Os garotos estavam desorganizados, discutindo, ignorando as instruções. Andre, o mais alto, cruzou os braços e balançou a cabeça a cada palavra de Marcus. Marcus respirou fundo e ele deu a primeira lição. "Querem jogar ou querem ganhar? Jogar qualquer um faz. Ganhar exige que confiem uns nos outros e que deixem o ego de lado." André ficou em silêncio, mas não se moveu. Marcus sabia que o time dependia de quebrar o muro de André. Ele chamou o garoto. "Por que a raiva, André?" André devolveu um olhar duro. "Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, não é real."
Marcos não gritou. Ele mostrou a cicatriz no joelho. Isso aqui é real. A dor de desistir é real. Você acha que essa raiva te faz forte, mas ela te torna previsível, André. Sua raiva não é sua força, é seu peso. Você vai passar a vida se sabotando porque tem medo de tentar de verdade e falhar. Eu sei disso, porque eu vivi isso por 20 anos. Marcos o forçou a fazer o mesmo drible repetidamente por 20 minutos. O suor e o cansaço, e não a raiva, trouxeram a disciplina. André começou a ouvir. Em uma tarde de chuva, Marcos encontrou Jamal treinando sozinho. O garoto não estava chutando. Ele estava olhando para o céu. Ele precisava de uma bolsa de estudos integral. Sua mãe, uma auxiliar de enfermagem, trabalhava em 2 hospitais. O basquete não era um jogo para Jamal, era um bilhete de saída. A pressão não vem da quadra, Jamal. Vem daqui. Marcos tocou o peito do garoto. Você está jogando por 2 pessoas. Está jogando para não desapontar. Isso é um peso, mas a pressão quebra tubos, mas também transforma carvão em diamante. Você tem talento, mas falta coragem para ser diamante. Coragem é ter medo e fazer o arremesso de qualquer maneira. A vida fora da quadra cobrava seu preço. Marcos estava atrasado no trabalho, cometendo erros nas planilhas. Seu chefe, o Sr. Harrison, o chamou para a sala. Marcos, sua produtividade caiu 30%. O que está acontecendo? Basquete juvenil? Seus clientes não se importam com a sua segunda chance, Marcos. Eles se importam com o prazo. Você precisa escolher, ou este trabalho, ou essa sua distração. O aviso foi claro. Na mesma noite, Jennifer, exausta do turno duplo, confrontou Marcos. O dinheiro estava apertado. Marcos, eu sei que você está feliz, mas as contas não se pagam com felicidade. Eu estou esgotada. Você está fugindo da nossa vida para viver a vida que você perdeu. Eu preciso de um parceiro, não de um adolescente que redescobriu um hobby. Você está tirando tempo da nossa família para dar a esses garotos. O que é mais importante? Marcos não conseguia responder. Ele sentia a culpa, a pressão, a tentação de desistir, de voltar ao conforto cinzento do passado era avassaladora. Mas ele olhava para o calendário, via o torneio se aproximando e lembrava do sorriso de Daniel e do olhar desesperado de Jamal. Ele continuou, guiado pela responsabilidade de não desapontar. O torneio chegou. O time de Marcos, apelidado ironicamente de The Second Chancers, os segundas chances, pela imprensa local, estava na boca do povo. O primeiro jogo foi um desastre que terminou em uma virada suada nos segundos finais, ensinando-lhes o valor da humildade. O segundo jogo foi uma batalha tática que durou 3 prorrogações, mostrando-lhes o valor da disciplina. Eles chegaram à final exaustos, mas unificados. O ginásio estava lotado, a pressão era esmagadora. O time adversário, os invictos, dominava. Em menos de um quarto, os segundas chances perdiam por 17 pontos. O desespero estava estampado no rosto dos garotos. Marcos chamou um timeout. Olhem para o placar. Eles são melhores tecnicamente, é verdade. Mas vencer não é ser o melhor. Vencer é se recusar a cair quando tudo e todos dizem que você deveria. Eles esperam que vocês fracassem. Eles esperam que vocês voltem a ser a bagunça que eram no primeiro treino. Vocês já ganharam por estarem aqui. Agora, vamos mostrar a eles quem vocês realmente são. Lembrem-se das lições. Deixem o ego de lado. Confiem no passe. Joguem por Jamal, pela mãe dele, por mim, por vocês. Agora vão lá e não desistam. O time voltou transformado. Começaram a virar o jogo. André faz um roubo ousado. Jamal acerta lances livres cruciais sob pressão. No último minuto, o placar estava 85-84 para os invictos. 9 segundos no cronômetro. André rouba a bola no meio da quadra. Ele tem o caminho livre, mas lembra-se da lição do treinador. Confiem no passe.
André passa para Jamal, que dribla um defensor, e vê Kevin, que nunca foi o astro, mas estava livre na linha de 3 pontos. Jamal arremessa o passe para Kevin. A bola sai das mãos de Kevin em câmera lenta, o silêncio caindo sobre a multidão. A luz da quadra focada apenas na bola. Ela entra limpa, perfeita. Placar final, 87-85. Explosão de gritos. O time corre para Marcus, derrubando-o em uma pilha de risadas e lágrimas. Jennifer entra na quadra com Daniel e Sophie, todos abraçados. Marcus percebe, a verdadeira vitória não estava no troféu, nem no dinheiro, mas na transformação que havia acontecido dentro dele e de seus garotos. Meses depois, Marcus abriu a academia Second Chance. Jovens de toda a cidade treinavam com ele. A inauguração foi a maior realização. Ele havia conseguido. Enquanto trancava a porta da academia, ele ouviu um barulho atrás de si. Jamal apareceu. Ele segurava um envelope. Técnico, você precisa ver isso. Era uma carta de uma universidade oferecendo bolsa integral de basquete para Jamal. Marcus sentiu os olhos marejarem, abraçou o garoto e Jamal disse com sinceridade: obrigado por não ter desistido de nós e de você mesmo. Marcus sorriu, olhou para a quadra vazia. Ele pegou a bola, arremessou. Ela entrou limpa, silenciosa, perfeita. Naquele instante, Marcus Bennett finalmente compreendeu. A vida nunca foi sobre quantas vezes você cai, mas sobre escolher se levantar, sempre, sem importar quantos anos tenham passado ou quantas chances você acredita que perdeu. A vida sempre dá um último lance e cabe a cada um decidir se vai arremessar. Se a história de Marcus te inspirou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder outras histórias incríveis como essa. Cada história aqui mostra que nunca é tarde para recomeçar. E a próxima pode mudar sua vida também.